Olá, pessoal. Agora vamos começar uma nova videoaula falando hoje sobre uma introdução sobre o Brasil colônia, né? Quando a gente fala dessa fase, é uma fase que é fundamental para a gente entender muito dos nossos costumes. Muitos nossos hábitos foram adquiridos a partir desses primeiros passos que foi dado na fase chamada Brasil colonial. Eu espero que nesta aula que vamos abordar o período pré-colonial e um pouco do início da organização administrativa do Brasil colônia, nos saia uma compreensão fundamental, né? Porque nas aulas seguintes nós vamos começar a aprofundar mais um pouco deste assunto que é tão importante, que é sobre o Brasil colônia, né? Então, vamos lá. Eu acredito que no nosso grupo de estudo do Leonardo, vocês devem ter acesso a essa apostila, né? Nós vamos seguir ela como roteiro. Não temos o livro didático aqui, até porque o livro didático, às vezes, ele nos deixa algumas palavrinhas aí, que nos deixa dúvida. Então, a gente prepara um material meio que traduzido, para a gente entender melhor. Bem, primeiro, né? Quando começa e quando termina a fase colonial brasileira? 1500, a chegada dos portugueses no Brasil, com Pedro Álvares Cabral. 1822, a independência. Então, essa é a fase colonial. Primeira fase da história do Brasil, Brasil colônia. Nós temos três fases, né? Colônia, Império e República, que divide a história do Brasil. 1500 a 1822, colônia. 1822 a 1889, com a proclamação da República, a fase imperial. E de 1889 até hoje, a fase republicana, né? Há subdivisões, mas isso não vem ao caso. Bom, beleza. O que é que marca a fase colonial brasileira? Toda a economia, ou seja, tudo que se produz aqui, não é voltado para aqui. Tudo que se produz aqui é voltado para onde? Para Portugal, né? Então, meu amigo, a gente serve aqui de burro de carga, a gente serve aqui de otário. Ou seja, a gente trabalha feita a desgraça do lado de cá para garantir a riqueza dos caras que estão do lado de lá. Ei, uma perguntinha. Mudou isso? Pense, viu? Assista o jornal, leia, siga as orientações do professor, respeite o professor, respeite o conhecimento, respeite a ciência, respeite a história que você vai entender e vai conseguir me responder corretamente. Um ponto para quem responder certo. Lá na cabecinha que eu estou vendo sua cabecinha daqui, beleza. E aí, vejamos. Né? Nesse período aí, vale destacar duas atividades econômicas que foram fundamentais na riqueza europeia. Inicialmente, a produção do açúcar e, por fim, a exploração de metais preciosos, que foi descoberta em Minas Gerais. Né? Bem, de 1500 a 1530 é a primeira subdivisão que eu havia prometido a vocês. Essa primeira subdivisão, ela é chamada de fase pré-colonial. Está aqui, 1500 a 1530, a fase pré-colonial. 1530 começa a fase colonial com a expedição de Martim Afonso de Souza, né, que vai de 1530 até a criação do governo geral em 1549. Aqui está o governo geral. Né? Então, vamos lá. Primeiro, precisamos entender algumas palavrinhas aqui para compreender todo esse sistema chamado sistema colonial. A palavrinha-chave de início é pacto colonial. O que é um pacto? Imagine que você vai fazer um acordo com alguém. Você vai chegar para esse alguém e vai dizer, malandro, vamos fazer o pacto. Né? Mas não é pacto do diabo, não. Só que esse daqui, talvez você ache que é um pacto do diabo formado pelo próprio português. Ou seja, o pacto colonial diz assim, Brasil, a parada é a seguinte, tudo que for seu é meu. Esse é o nosso pacto. Ou seja, vocês vão trabalhar, vão produzir e vão fornecer para mim. O ouro que encontrou aqui era de quem? De Portugal. O açúcar que produzia aqui era de quem? De Portugal. Isso é o pacto colonial. Entendeu? Beleza. Mas não é pacto entre respeitando equitativamente, ou seja, igualitariamente,
os interesses de Brasil e Portugal. Esqueça Brasil, que aqui é colônia, aqui é algo lugar de exploração dos portugueses, beleza? Isso aí. Bom, e há um fenômeno na história, na história moderna, digamos assim, que é a fase que está contextualizada a exploração do Brasil, que há dois tipos de exploração, de colônia, né? No caso da América como um todo, ocorreu os dois tipos de exploração. Dentro da Idade Moderna, nós tivemos a colônia de exploração e a colônia de povoamento, né? A colônia de povoamento ela aconteceu nos Estados Unidos e Canadá, né? Na colônia de povoamento, rapidamente aqui vou citar, um rei de Portugal, ou melhor, um rei da Inglaterra, oficializou a religião anglicana como religião, ou melhor, a religião anglicana como a religião oficial e proibiu o culto calvinista, ou seja, aquilo que a gente chama de igreja evangélica hoje. Então, esses calvinistas ficaram com medo de perseguição religiosa e migraram para 13 colônias na América do Norte. E essas 13 colônias, com o decorrer do tempo, formou os Estados Unidos. Então, isso é a colônia de povoamento, entende? No nosso caso, não foi assim um bagulho, né? A burguesia europeia, a burguesia portuguesa, estava gastando muito dinheiro pegando recursos, pegando especiarias no Oriente. E aí, esse recurso que estava gastando, começaram a investir tanto Portugal quanto Espanha, né? Porque eles eram privilegiados em viver próximo ao Oceano Atlântico, então havia uma facilidade muito grande, algo mais propício para eles saírem da Europa e procurar novas rotas para chegar à Índia. Então, nessas aventuras pelo Oceano Atlântico, em 1492, Colombo chega à América. Então, ocorreu o investimento da burguesia para Colombo chegar à América, para Cabral chegar por aqui, né? E aí, o investimento, tudo aquilo que se gasta, queremos ter um retorno. Então, investiu-se nas viagens marítimas para, a partir desse investimento, encontrar metais preciosos. Sabemos que o que media a riqueza de um país era a quantidade de colônias. Isso é o colonialismo. E quanto mais colônias tivesse, as colônias mais fornecessem metais preciosos, significava que este país poderia bombar na opulência, bombar na riqueza, na economia. Então, o que eles fizeram aqui, para nós, foi atrás de riqueza para explorar. Isso é a colônia de exploração. Exploração no trabalho, exploração nos recursos naturais, né? Beleza. E o que é que eles queriam com a colonização? Além da exploração de recursos naturais, a gente está na fase de transição da Idade Média para a Idade Atual, que é a fase chamada Idade Moderna, né? Nessa fase de transição aí, os aspectos da Idade Média, como a forte crença, a forte presença do cristianismo na mentalidade, no imaginário das pessoas, está por aí, né? Então, Estado e Igreja era uma coisa só. Você tem uma ideia, lá na Europa, nessa época que os portugueses chegam aqui, o rei era rei visto como um enviado de Deus, alguém que seria abençoado, iluminado por Deus, a sabedoria dele fosse algo divino. Então, para as expedições sair de Portugal e vir para cá, houve a necessidade de convencer os clérigos, ou seja, os caras lá da igreja, os padres, os bispos, tal, o papa, de autorizar, né? Então, a contrapartida foi o quê? Beleza, velho, essa ideia é massa para mim. A gente perdeu, né? A gente perdeu muitos fiéis aí para os protestantes, que a gente chama os evangélicos. Foi nessa época que surgiu a reforma protestante. Pouco antes ocorreu a reforma protestante. Aí a Igreja Católica precisava recuperar os fiéis perdidos para o protestantismo, calvinismo, luteranismo. E aí eles vão autorizar, vão adorar essa ideia de tentar descobrir novas terras e expandir a fé cristã na cabeça, hospedando a fé cristã na cabeça de novos povos, não é isso? Então, beleza. Isso daí, com isso daí, nós já temos
fechado essa questão da fase